2020, ano marcado pela pandemia do coronavírus. Como a sociedade está reagindo a essa doença? Quais as respostas aos desafios impostos pela Covid-19? Para dar uma explicação científica cristã aos dilemas e mudanças do momento atual, o Instituto Gartrell promove a 4ª Jornada Científica de Saúde Mental, Pandemia, Saúde Mental e Fé Cristã. As palestras serão ministradas por profissionais renomados das áreas de psiquiatria, psicologia e teologia. Serão 10 dias de programação online 100% gratuita. O evento será transmitido pelo site jornada.institutogartrell.com.br. 4ª Jornada Científica de Saúde Mental, Pandemia, Saúde Mental e Fé Cristã. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. É com muita alegria que anunciamos a você o 5º dia da nossa 4ª Jornada de Saúde Mental 2020, promovida pelo Instituto Gartrell. Queremos que mais pessoas possam participar deste evento e pedimos o seu apoio divulgando o link da nossa jornada nos seus contatos e nas redes sociais. jornada.institutogartrell.com.br. Desejamos saber a sua opinião sobre cada dia dessa jornada, sobre as programações. Pedimos que você deixe o seu comentário no espaço abaixo sobre como este evento tem abençoado a sua vida. Você também pode contribuir com o sustento desse ministério. Caso tenha interesse em saber mais informações, entre em contato conosco. Se você também precisa de apoio e orientação especializada, deixe seu recado no site da jornada. Neste 5º dia, refletiremos sobre ansiedade e depressão. Teremos também músicas especiais, é claro, como nos dias anteriores. Teremos nos blocos temáticos Quarentena Global, enfatizando as missões transculturais nesse momento. Veremos também como a atividade física é importante para a nossa saúde integral. Teremos mais do bloco Setembro Amarelo e o testemunho de quem superou a Covid-19. E para abrir este 5º dia, deixamos com a palavra o reverendo Elber Goulart. Boa jornada a todos! Olá, sejam bem-vindos. Em nome do Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral, acolhemos você para mais um dia de programação da 4ª Jornada de Saúde Mental, com o tema Pandemia Global e Fé Cristã. Considero a 4ª Jornada uma edição especial, pois ela acontece em um contexto distinto, ganhou uma formatação diferenciada e mais ampla, tudo isso para servir melhor a você neste contexto de pandemia. Esse tempo trouxe novas situações para todos, em todas as áreas. Isso tem conduzido muitos a experimentarem e enfrentarem novos desafios. Dentre esses, temos a ansiedade e até mesmo a depressão. É de grande valia o auxílio que o Instituto presta em todo o tempo, porém, especialmente em trazer esses assuntos nesta ocasião específica. Nossa expectativa se mantém elevada para recebermos os nossos palestrantes. O Dr. Henrique, compartilhando sobre como lidar com a ansiedade em tempos de Covid-19, e o Dr. Uriel, que falará sobre como lidar com a depressão nesses tempos. Eu desejo orar por você e pelas atividades. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentamos diante de Ti nossas atividades, os palestrantes e todos os participantes. Ajuda-nos a compreendermos como melhor cuidar de nós mesmos, ampliando as possibilidades de desfrutarmos de uma vida saudável e sermos mais dedicados a Ti e ao nosso próximo. Em nome de Jesus, amém. Desejamos a você uma
excelente participação, né? Ainda dá tempo de você convidar alguém. Essa pessoa que está aí no seu pensamento, né? Ou se você não tem ninguém no seu pensamento, pense em alguém e convide para vir participar conosco. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos. Eu sou o reverendo Gilberto Coelho, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, da Igreja Presbiteriana, aqui em Mangalha, na Romênia. Há mais de 20 anos, minha esposa Solange e eu estamos servindo ao Senhor nesse país. Nós temos 3 filhos que moram na capital, chamada Bucareste. Nossos filhos se chamam Jonatas, Raquel e Rebeca. Nós já plantamos uma pequena igreja presbiteriana aqui em nossa cidade, que fica na região mais difícil de evangelização do país. Quanto à pandemia, a Romênia tem sido muito afetada, grande número de casos e muitas mortes. Nosso genro, Cristiano, foi detectado positivo e junto com a nossa filha Raquel e seus 2 filhos, Beatriz e Levi, estão em quarentena, mas graças a Deus estão assintomáticos. Nós aproveitamos para pedir que orem por eles. Com relação ao trabalho da igreja, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, que é a realidade virtual. Já tivemos um período em que fomos obrigados a termos todos os nossos programas via internet. Depois disso, nós tivemos a chance de termos cultos presenciais aos domingos, mas na frente, assim, no terreno da igreja. Atualmente nós estamos tendo cultos presenciais dentro da igreja, mas com um distanciamento de pelo menos 1,5 metro de distância um do outro. Tem sido interessante as nossas reuniões de oração via Zoom, pois temos participantes da Romênia, do Brasil, dos Estados Unidos e de vez em quando da Espanha. Realmente tem sido uma experiência interessante, mas nós sentimos muita falta de podermos ter confraternização mais direta, por exemplo, como almoços juntos, churrasco, enfim. Mas nós louvamos a Deus porque, mesmo em meio a essa pandemia, temos a oportunidade de nos reunirmos virtualmente. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos que estão participando desta 4ª jornada de saúde mental do Instituto Gartrell. Um grande abraço a todos e o nosso muito obrigado por podermos ter participado aqui com vocês. O homem está completamente só, perdido e vazio, e já não sabe mais pra onde ir. No século da ansiedade, não há mais no que acreditar, e a esperança já morreu. Do mundo e de si mesmo quer fugir. No século da ansiedade, morre de fome e de sede espiritual. Mas Cristo diz: eu tenho a solução, pois eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, pois eu sou o pão da vida, e o que crê em mim jamais terá sede. O homem está completamente só, perdido e vazio, e já não sabe mais pra onde ir.
no século da ansiedade. Não há mais no que acreditar e a esperança já morreu do mundo e de si mesmo quer fugir. No século da ansiedade, morre de fome e de sede espiritual. Mas Cristo diz: eu tenho a solução, pois eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, pois eu sou o pão da vida, e o que crê em mim jamais terá sede, pois eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, pois eu sou o pão da vida, e o que crê em mim jamais terá sede. One love, one blood, one life, you got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We got to carry each other, carry each other. Oh, one. Hoje estou aqui com o intuito de colaborar para uma melhor qualidade de vida, integrando corpo e mente em hábitos saudáveis, minimizando os efeitos da pandemia. Momento esse em que nos encontramos recolhidos, afastados do convívio social e, na maioria das vezes, em estado de insegurança e medo. Não podemos cair no pensamento fatalista de que a situação é global, de que não vai passar e que não podemos fazer nada. Ao contrário, podemos sim, e temos que nos apegar ao que temos controle. Por exemplo, o que você pode fazer por você? Você pode ajudar seu cérebro a estar saudável, protegendo sua imunidade com escolhas alimentares saudáveis, sono regenerador e praticar atividade física, já que essa influencia no funcionamento do sistema imunológico, podendo colaborar para manter as células de proteção do seu corpo mais fortes, ocasionando um impacto positivo na proteção do corpo. Além de turbinar o sistema imunológico, o exercício atua na liberação de endorfina e dopamina, que tem efeito analgésico e de estimulação do bem-estar. Não precisamos muito para nos cuidar. Sugiro que você levante, pratique técnicas respiratórias lentas e profundas, reduzindo assim os níveis dos hormônios do estresse, a ansiedade e melhorando a qualidade do sono. Dessa forma, encontraremos o equilíbrio do fluxo da energia vital para o nosso corpo. Podemos também caminhar ao sol, que dará início ao processo de romper com a inércia. Praticar alongamentos e, se quiserem ir além disso, conversar com um profissional de educação física que saberá orientá-los de uma forma correta e satisfatória. Dessa forma, você pode ajudar a tornar esse ciclo em um ciclo de atos positivos, ou você pode sentar-se e esperar que ele se torne um ciclo negativo. E agora vamos para a parte das demonstrações. Você pode fazer exercícios para os membros inferiores com auxílio de um banco ou de uma cadeira. Posicione-se na frente deles, pés afastados da largura do quadril, um pouquinho virados para fora. Você vai se sentar e levantar. Você inicia com repetições de 10 vezes, depois você pode fazer 2 de 10 ou 3 de 10. Sente-se e levante-se. Não deixe que seu joelho passe na frente da pontinha dos pés.
você pode sair da inércia fazendo caminhadas. Comece com 20 minutos e vá aumentando conforme você melhore seu condicionamento físico. Durante a caminhada, tenha pensamentos positivos, leves, contraia abdômen, posicione-se com os ombros abertos, como se eles estivessem sorrindo, contraia abdômen, olhe para o horizonte. Pode até se arriscar a dar uma corridinha. Esse também é um exercício para membros inferiores. Você vai trabalhar agora a panturrilha. É muito importante para o retorno venoso. Você vai afastar os pés da largura do quadril, tá? Em frente a uma parede ou uma pilastra. Você vai elevar os calcanhares e descer. Você vai repetir de 10 a 20 vezes. Você pode fazer de 2 a 3 séries. Para a técnica respiratória, você se posicione de uma maneira confortável, pode ser deitado, sentado ou em pé. Vou ensiná-los uma técnica respiratória agora. Você vai inspirar em 3 tempos, segurar 1 tempo, expirar em 6 tempos e segurar mais 1 tempo. Você pode repetir isso 10 vezes. Inspire, expire. Agora vamos fazer uma sequência de alongamentos. Você posicione-se em decúbito dorsal. Isso. Abrace os 2 joelhos. Conte até 20. Estende uma perna, abrace a outra. Conte até 20. Faça a mesma coisa do outro lado. Coloque os 2 pés no chão. Segure atrás da coxa. Feche o queixo. Estende o pé lá em cima e desça. Toda vez que você subir, você coloque a pontinha do pé para baixo e o calcanhar para cima. Você execute isso 10 vezes, faça do outro lado também. Vire, posicione-se na posição de 6 apoios, sente-se no calcanhar, alongue bem os braços. Isso, mergulhe para frente, isso, alongue na postura da serpente. Coloque as mãos embaixo dos ombros, crave os dedinhos no chão, eleve o quadril. Empurre a cabeça entre os 2 braços. Vá aproximando os pés, vá desenrolando a coluna até ficar em pé. Curtam essa jornada e um grande abraço. Pessoal, então estamos aqui dando continuidade nos nossos estudos da 4ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell. O tema principal nosso é a pandemia global e a nossa saúde mental dentro do nosso contexto de fé cristão. Para mim é um privilégio poder estar aqui participando com todos vocês. É uma atividade que preenche realmente uma lacuna na minha atividade em especial, saindo um pouco do consultório e podendo atingir aí tantas outras pessoas. Então, muito obrigado por você que está assistindo, por você que está compartilhando aqui esse conteúdo conosco. O tema principal que ficou para a gente estar conversando é a respeito de como lidar com a questão da ansiedade num momento como esse que nós estamos, né, de pandemia global, e como que a gente pode manejar essa questão da ansiedade. Pois bem, então, me apresentando para todos, eu sou Henrique do Prado Cabral, eu tenho a oportunidade de exercer o principal mandato que Deus nos chamou como presbítero da Igreja Presbiteriana Bereia, onde eu posso servir a igreja local e também na obra da igreja presbiteriana. Eu sou casado, eu tenho a oportunidade de conhecer a Michele e Deus me oportunou então ser pai de 2 grandes crianças, né, que é o
Amor é a concretização do amor que Ele colocou no nosso coração. Fora isso, eu também sou psiquiatra, eu sou médico psiquiatra. Eu gosto de falar que eu faço isso nas horas vagas, né? Então, eu sou presbítero de tempo integral, eu sou esposo de pai integral, pai de pai integral, e nas horas vagas eu faço o exercício que é do outro mandato também, o mandato cultural, como médico psiquiatra. Eu tenho a minha formação em medicina pela UFG, eu concluí em 2003, logo depois na residência médica em psiquiatria, aqui em Goiânia também pela Pax Clínica, que eu concluí em 2009. Atualmente eu exerço minha profissão nesses dois locais, como diretor técnico da ATO, Excelência em Saúde, que é um hospital dia, e o consultório também, que fica onde eu passo a maior parte do tempo de trabalho, e também como diretor técnico da ACEP, que é uma entidade filantrópica que cuida de crianças com algum tipo de transtorno psiquiátrico. Então, este daqui sou eu. Muito bem, a pandemia do novo coronavírus, esse Covid-19, ela sem dúvida nenhuma é a maior emergência de saúde pública que a gente tem visto aí nas últimas décadas. Certamente, poucas pessoas ainda estão vivas desde a última grande pandemia que nós vivemos, há 102, 103 anos atrás. Com certeza, do ponto de vista de emergência global infecciosa, de uma doença infecciosa, esse novo coronavírus ele tem um destaque muito grande e certamente ficará registrado nos livros de história durante muito tempo. Sem dúvida nenhuma, ele traz preocupações em relação à nossa saúde física, à nossa questão do bem-estar físico, sobretudo pulmonar. É uma infecção tipicamente pulmonar, mas ela vai além disso. A gente precisa entender que esse contexto de pandemia, ele traz reflexões, ele traz preocupações em relação ao sofrimento psicológico, como todo grande evento o traz, né? Uma guerra de repercussão mundial traria também uma repercussão psicológica, as pandemias, as grandes catástrofes. Então, esse sofrimento psicológico ele vai ser vivenciado, vai ser experienciado pela população geral e também por um grupo específico, né, que no caso do coronavírus são os profissionais de saúde que estão aí envolvidos. Ela é considerada, então, a situação mais severa desde a gripe espanhola, que aconteceu em 1918. A gente não tem vivência de uma situação semelhante a essa nos últimos séculos. Então, a gente tem agora um desafio, primeiro, de uma situação nova para a grande maioria das pessoas, uma situação diferente que implica em mudanças de comportamento, que muitas vezes estão arraigadas dentro de nós. Então, nós vemos um vírus que surgiu, digamos que do nada, dentro de um contexto, de uma cidade pequena, de um contexto pequeno no interior da China, e que foi tomando proporções cada vez maiores até que está dentro da nossa casa. Estamos passando agora exatamente por essa situação, sempre bem próximo. A cada dia mais, a infecção pelo coronavírus ela está se tornando sempre mais perto de nós. Quem não teve, com certeza já tem alguém que teve. Alguém próximo, né? Alguém da família, um amigo querido. Então está se aproximando. Desde que começou, então, a situação da pandemia, foram várias as iniciativas para a gente tentar achatar essa curva, né? Esse termo aí ficou, com certeza, cunhado, todo mundo já entende o que é achatar a curva da pandemia, e várias propostas foram feitas. Eu não quero aqui fazer nenhuma discussão política ou de avaliação do que foi feito ou do que deixou de se fazer, mas de fato o que aconteceu foi isso. Em resumo,
nós isolamos os casos suspeitos. Eu lembro que quando o Brasil foi buscar as pessoas que estavam na China, dentro já da quarentena que tinha acontecido, elas ficaram aqui pertinho de nós, em Anápolis, por um período de quarentena. Antes do carnaval, elas ficaram ali, elas chegaram e ficaram isoladas, né? Os casos suspeitos, não teve nenhum caso ali, dentre esses resgatados da China, e os casos confirmados, logo depois, começaram sim as ocorrências do isolamento. Logo depois do período do carnaval, a gente procedeu então o fechamento de escolas, universidades, ali em meados de março, e todos os locais de possível aglomeração de pessoas. Foram medidas que foram tomadas. Iniciou-se também um processo de restrição do deslocamento público. É claro que de maneira mais intensa entre os idosos, mas a população, de maneira geral, diminuiu a sua mobilidade. Me lembro que no início de abril, a gente conseguia andar na cidade como se tivesse uma cidade deserta, uma cidade do porte de Goiânia, e sem trânsito, sem carros nas ruas, é como se fosse uma eterna final de Copa do Mundo. E a quarentena que toda a população fez nos momentos mais críticos, né? A situação de ficar quieto em casa, de não sair, de ir no supermercado, comprar mantimentos para um tempo longo sem precisar sair novamente. Então foram medidas que foram adotadas. Não vou aqui falar se foi certo ou errado, mas foi adotado. Só que nesse primeiro momento a gente não viu nada falando sobre o impacto psicológico que essas medidas trariam na população. Pouco ou quase nada se falou sobre isso. A grande preocupação era a questão da infecção, de diminuir a exposição e o número de mortes. Discutiu-se também a questão econômica, mas ninguém ou muito pouco se falou sobre o impacto disso na vida das pessoas do ponto de vista da saúde mental. Então, ficou realmente assim faltando essa parte nas medidas iniciais. De modo geral, a gente sabe que esses momentos de grande convulsão social, né, como se chama, as epidemias, as guerras e as catástrofes, as implicações sobre a saúde mental, elas muitas vezes são negligenciadas, elas são deixadas para um segundo momento, para uma segunda etapa. Isso é compreensível, eu não diria que é natural, não é bom, mas isso é o que acontece em todas as grandes situações. A questão da saúde mental, ela é subestimada, ela é deixada para um segundo momento, depois a gente corre atrás disso. E foi isso também o que aconteceu nesse contexto da pandemia global. E qual que foi o grande problema? A gente passou uma série de situações que nos levaram aí a um medo enorme de uma infecção por um vírus desconhecido, um vírus, ou pelo menos assim, com pouco conhecimento sobre o que estava acontecendo, sobre como ele funcionava, o que ele fazia, como era o seu mecanismo de ação e de infecção, o que deveria ser feito para poder minimizar a infecção por esse vírus. Então, um período assim que as pessoas tinham medo da infecção. A gente passou também por uma situação de escassez de suprimentos, né? Quando as pessoas correram aos supermercados e compraram ali rolos e rolos de papel higiênico, de mantimentos, né? Eu lembro que, eu até brinco com o meu sogro, porque ele vai ter papel higiênico ainda por muitos anos, porque comprava em excesso, assim, um medo de faltar itens básicos, né? Além disso, a situação financeira preocupando muitas pessoas, né, empresários, funcionários, em todas as esferas, as pessoas estavam preocupadas com a questão das perdas financeiras que hoje a gente vê, né, falando aqui da época final de março, começo de abril, hoje a gente percebe o tombo financeiro que tivemos. E as atitudes discriminatórias, né, que se adotou por conta de alguns aspectos. Por exemplo, as pessoas orientais,
né, o chinês propriamente dito, ele ficou muito à margem da sociedade. Ele foi discriminado, né, como se ele fosse culpado pela situação da pandemia. Então, os chineses, tanto por imigração, quanto as pessoas que são descendentes, né, dessa população, elas foram discriminadas, né? Tivemos também algumas situações semelhantes com as pessoas que fizeram viagens para o exterior e que, quando voltaram, estavam ou com uma suspeita de infecção, enfim, atitudes discriminatórias. Alguns locais, os profissionais de saúde sofreram muito. Eu me lembro de uma reportagem que saiu no site da BBC, falando que em Londres teve uma enfermeira que foi impedida de entrar na sua casa, no seu apartamento, porque os moradores estavam com medo de que ela levasse o vírus para dentro do condomínio. Então, essas atitudes discriminatórias, né, de grupos específicos certamente levam a um estresse psicológico também. E falando diretamente do Brasil, vivemos também um período de grande conturbação política, panelaços e tudo que aconteceu no início da pandemia, que levavam, além da situação da infecção pelo vírus, ainda uma conturbação dentro da família de pessoas brigando por opiniões políticas. Isso daí era muito preocupante e ainda o é. Então, essa sensação, né, de se perder no horizonte, tentando se proteger de algo que era invisível, e ali fechado dentro de uma sala, o contato que você tinha com o exterior era através de um vidro, né, todo mundo escondido mesmo. Um período muito tenso de estresse psicológico. Isso, de fato, é compreensível. Bom, a saúde mental durante uma pandemia, ela segue alguns critérios, né? Alguns critérios que são importantes da gente dizer. E eu dividi aqui entre grupos distintos que sofrem, né? Que sofrem durante essa pandemia do ponto de vista da saúde mental. Então, na população geral, a gente tem a questão da imprevisibilidade. O vírus, ele é microscópico, ninguém vai ver, não é igual, por exemplo, um objeto grande que você consegue ver, que você consegue mensurar. Então você tem uma imprevisibilidade, você não sabe aonde esse vírus está, nem como, principalmente no começo, né? Como é a transmissão dele, como é o tratamento dele, você não tem informações de nada. É uma questão de imprevisibilidade, você não tem tratamento específico, é tudo na base de opiniões pessoais. Você tem também um fato que gera muito estresse, muita ansiedade, angústia, é a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, e que elas acompanham a velocidade da internet. Então é muito rápido, ela se dissemina nos grupos de WhatsApp, no Instagram, nos aplicativos de rede social, essa divulgação de notícias que são falsas. Eu me lembro também no começo da pandemia, né, vários vídeos mostrando as pessoas caindo pela rua na China e alegando que aquilo ali era o vírus que estava matando as pessoas. Elas estavam andando na rua e de repente caíam e dando crises de pânico, e associando isso à infecção propriamente dita. E depois a gente vai atrás e vê que eram fake news, isso não estava acontecendo dessa maneira, né? A doença era grave, mas era uma doença grave do ponto de vista respiratório. Na população em geral também é muito comum o desenvolvimento de atos obsessivos, como, por exemplo, a aferição de temperatura, né, e o próprio controle consciente da atividade respiratória. Eu tive pacientes que tiveram problemas com isso, né, que ficaram olhando, medindo temperatura várias vezes ao dia, ficavam controlando a frequência respiratória, se estavam respirando da maneira adequada, se quantas vezes por minuto estava respirando. E é interessante porque
a atividade respiratória, ela é involuntária. Você, a partir do momento que você toma consciência da atividade respiratória, você não tem uma frequência respiratória fidedigna, porque você passa a controlá-la, né? Então, as pessoas assim perguntando sobre testes de respiração, que tinham que prender o ar por tantos minutos para saber se estava bom ou não. Essa obsessão, na verdade, por esses cuidados, né? A gente teve também uma confusão de sintomas e também das sensações corporais. Muitas pessoas, por exemplo, que têm rinite e têm coriza por causa disso, ficavam com medo de estar com infecção, já que é uma doença semelhante a uma gripe, a um resfriado. Então toda situação de exposição de coriza, por exemplo, febre, tosse, espirro, então é porque eu estou com o Covid-19. E a gente sabe que não é assim, né? Existem outros sintomas que não estão relacionados necessariamente à infecção. A pessoa pode ter o sintoma e não ter a doença. E também as sensações corporais, né? Pessoas que têm a sensação de febre, ou sensação de falta de ar, ou sensação de perda do olfato. Ocorreu então uma grande confusão desses sintomas, né? E o medo da infecção. Tivemos ali também uma diminuição das nossas conexões sociais, o face-to-face mesmo, aquele na cara, olho no olho, né? de ver a pessoa, de olhar e conversar de perto com a pessoa. Eu falo que o cochicho diminuiu, né? As pessoas não estavam mais cochichando porque precisava chegar perto, precisava, né, chegar perto da outra pessoa para falar. As conexões pessoais diminuíram consideravelmente. Ao mesmo tempo, a gente teve a estigmatização desses sintomas semelhantes à gripe, como eu disse acima. Se alguém espirrasse perto de você, todo mundo já assustava, estava todo mundo de prontidão para qualquer sintoma semelhante à gripe, né? Então, o espirro, a tosse foi estigmatizada. Importante falar também da rotina familiar, que foi extremamente alterada. Desde da segunda semana de março, quando as escolas pararam, quando o funcionalismo público, privado parou, quando, né, o Brasil parou, a gente teve uma rotina familiar completamente fora do nosso habitual. E uma coisa que chama a atenção foi exatamente o excesso de tela, né, de tela celular, computador, televisão, os tablets. As pessoas começaram a passar muito tempo nesses instrumentos e isso com certeza alterou a rotina da família. Pessoas que tinham compromisso com o horário para o trabalho, para a escola, para a faculdade, ou para a academia, para atividades religiosas, elas perderam essa rotina. Elas acordavam e precisavam continuar dentro do seu ambiente doméstico. Não tinha outra rota para sair. E dentro dessa alteração dos hábitos familiares, aumentou-se ali a convivência com cônjuges, com filhos, que muitas vezes tinham atritos. Então essa situação, ela com certeza impactou a saúde mental da população, de modo geral. Era nítido, né? A gente viu muitas informações, muitas reportagens sobre isso, e o país, o Brasil, foi o país que mais sofreu com ansiedade durante a pandemia. Então, eu coloquei aqui só alguns prints de tela de sites de notícia mostrando isso, né? O Brasil sofreu muito com ansiedade, não foi uma coisa única. Pesquisas, né? As pessoas foram nos mecanismos de busca pesquisar sobre ansiedade, foram atrás dessas informações e a população geral percebeu isso e nós que trabalhamos com saúde mental também. Vários colegas estavam comentando, olha, meu consultório diminuiu,
E a gente que trabalha com saúde mental, o consultório de psiquiatria aumentou, a gente não estava dando conta de atender todo mundo. Então, assim, estava até difícil para nós darmos conta de atender tanta gente, porque começou a aumentar, assim, exponencialmente. Cada dia que passava, aumentando a procura por atendimento médico, atendimento de psicologia também. Então, isso, de fato, aconteceu. Agora, além da população geral, a gente tem um grupo específico, né, que é importante falar. Tenho certeza que muitos que estão participando dessa jornada de saúde mental do Instituto Gartrell são profissionais de saúde também, né? Então, dentro dessa população, a gente teve um grande problema, foi potencializado, na verdade, tudo que a população geral vivenciou. Então, os profissionais de saúde, além de tudo aquilo que a população geral vivenciou, eles ainda tiveram algumas coisas a mais, né? Por exemplo, o risco aumentado de exposição ao contágio, né, ao adoecimento e, consequentemente, à morte. É interessante que entre profissionais de saúde, a taxa de letalidade do coronavírus é muito maior, né? Tivemos aí perdas de grandes amigos, de colegas de profissão, por conta da infecção pelo Covid-19. Tem também a questão da exposição a mortes em larga escala, profissionais que trabalham em emergência, tendo que preparar ali atestado de óbito para 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, aumentou-se o número de mortes, né? Ter que lidar com isso, esses profissionais tendo que lidar com isso. O medo também de infectar os seus entes queridos, né? Você trabalha, por mais que você queira trabalhar, você não consegue trabalhar 36, 48 horas seguidas. Então, tem que ter as pausas para descansar. Você volta para casa, normalmente o plantão é de 12 horas, então você faz o seu plantão e você volta para casa, mas aí fica sempre aquele receio, né? Eu volto para casa, mas não é para minha casa, porque eu não posso entrar em contato com ninguém, eu não posso beijar meu cônjuge, eu não posso abraçar minha filha, porque eu não tenho certeza se eu estou ou não estou infectado. Então tudo isso acabava por afetar a saúde mental desses profissionais. Tinha também a questão da frustração por não salvar vidas, né? Principalmente no começo da pandemia, não se tinha tratamentos, protocolos desenvolvidos, e isso trazia um certo ceticismo, né? Eu estou indo trabalhar para nada, não vai adiantar nada. Então, ficava frustrado por não conseguir salvar, falta vagas, não tem aonde internar paciente, não tem respirador, não tem material, não tem como entubar. Tudo isso, então, trazia um aumento de estresse nessa população, o afastamento também dos familiares, dos amigos, né? Como eu disse, o medo de infectar as pessoas, então acaba afastando. E além de tudo isso, ainda não foi um caso isolado, foram vários, né? As agressões que esses profissionais sofriam em virtude dos próprios pacientes, né? Estou ali para te atender, mas assim, eu tenho 20 pessoas para atender e tem só eu, e o paciente transtornado, né? Então acabava por agredir o profissional. Foram vários casos que saíram na mídia aí, alguns próximos da gente também, essas agressões, então, expondo mais ainda a saúde mental dessa população. A estigmatização social, como eu disse atrás, de você ter, por exemplo, eu falo porque no meu prédio mesmo isso aconteceu, onde eu moro, das pessoas quererem um elevador diferente para quem é profissional de saúde. Entendo o medo, né, de todo mundo, mas profissional de saúde ficou, de certa forma, estigmatizado. Ao mesmo tempo herói, ao mesmo tempo vilão. Isso foi um período bem complicado, que ainda estamos passando. E, além disso, essa questão da traumatização vicária, né, que você fica assistindo o sofrimento alheio e isso pode desenvolver traumas na pessoa,
pode desenvolver como se fosse um trauma secundário, né? Não é o profissional de saúde que está vivendo o trauma propriamente dito, mas ele está vivenciando aquilo de tanta intensidade e com tanta frequência que ele acaba por apresentar sintomas de estresse pós-traumático mesmo, né? Mesmo que não tenha sido com ele o trauma. É o que a gente chama de traumatização vicária. De tanto assistir, ele acaba desenvolvendo também. Então, como que a gente pode manejar a ansiedade em tempos de pandemia? Como que a gente pode adotar medidas ambientais e comportamentais para tentar reduzir ou minimizar o impacto da ansiedade dentro desse contexto? Bom, a primeira coisa é a gente ter um controle na questão do acesso às informações. Muito importante a gente adequar o nosso tempo de exposição a essas informações, estabelecendo alguns horários específicos, algum tempo, dedicar ali cronometrar a quantidade de informações que nós consumimos. Então, evitar ficar toda hora assistindo, lendo, ouvindo, procurando informações e deixar isso para um horário específico, dedicar assim, um tempo próprio para isso. Ao mesmo tempo que a gente tem que diminuir essa quantidade de tempo destinado a essas informações, a gente ter também uma melhor qualidade dessas informações. Então, é tanto quantitativo quanto qualitativo o acesso às informações. Procure sempre órgãos oficiais, veículos de comunicação que sejam confiáveis, que possam trazer informações verdadeiras, sem viés, né? Fontes oficiais. Isso é muito importante. Diminua a sua exposição a essas informações desnecessárias. A questão das redes sociais, elas precisam ser usadas nesse momento de forma inteligente. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, no momento nós não é possível, por exemplo, a gente fazer a nossa 4ª jornada de saúde mental do Instituto Gartrell de maneira presencial. Mas a gente tem, mesmo assim nós vamos fazer o evento. Estamos aqui exatamente para isso, estamos fazendo o nosso evento. É o que está no cardápio, é o que está disponível nesse momento. Então o que a gente pode fazer com a rede social? É usar de um modo inteligente também. Não sendo possível estar presencialmente com seus familiares, com seus amigos, então faça esse contato ainda que de forma virtual. Eu vou ser muito sincero, não é a melhor maneira, mas é a que está disponível, é aquela que você não se coloca em risco, né, de exposição a vírus, é o que dá para ser feito agora. Então isso a gente deve usar de maneira inteligente. Da mesma forma, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não ficar focado numa rede social em busca de informações ou em busca de ter um debate ali de opiniões dentro de uma rede social. Não vá para o Facebook ficar discutindo questões de política, questões de economia, se irritando com opiniões que são muitas vezes divergentes da sua. Faça um consumo selecionado de informações. Não vá usar esse momento que já está tenso e difícil para ser mais um ringue, mais um ambiente de briga à rede social. Isso é usar a rede social de forma inteligente, dentro do que é possível nesse momento. Muito importante também a gente aproveitar esse período pandêmico de mudanças de hábitos sociais, sobretudo, e a gente poder então desenvolver a empatia e o sentimento de solidariedade para com os outros. Um momento muito oportuno, por exemplo, para você auxiliar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, os idosos, por exemplo, né? Poder fazer compra para eles, poder auxiliá-los em alguma atividade. Eles não estão podendo sair, saia por eles, ocupe o seu tempo, a sua mente
com coisas boas, que vão trazer sorriso, vão trazer alegria. Né? A alegria, ela é contagiante. Se você consegue encher de sentimentos positivos, você vai diminuir a sua exposição à ansiedade. Então, aproveitar essa oportunidade para desenvolver essa empatia. Isso é muito importante. Você já teve a infecção pelo Covid, você desenvolveu uma certa resistência, tá? Ajude as outras pessoas. É possível pegar esse momento de dificuldade e transformá-lo em um momento de oportunidade, né? Uma outra questão um aconselhamento muito importante é a gente ter um fortalecimento na questão da tolerância à incerteza. Não, o que é isso? Essa daqui talvez seja confuso de você só ler, né? O que eu costumo recomendar? Olha, tente vencer os hábitos impulsivos, aquelas coisas de imediato. Muita gente fica com uma dúvida e já pensa nessa dúvida, ele já pega ali o celular, vai procurar a resposta para essa dúvida. Crie o hábito de não ser impulsivo. Você não precisa das informações online, nas nuvens. Você não precisa baixar as informações no mesmo instante em que surge a dúvida. Fique um pouco com a sua dúvida, não tem problema. Está com uma dificuldade sobre determinado assunto, não precisa ligar para o primeiro amigo no primeiro momento, parar tudo que está fazendo e procurar então resolver essa dúvida. Controle os impulsos. E ao mesmo tempo, essa tolerância a algo que te deixa com dúvida, muito importante você também não ter a distração, né? Não se distraia da incerteza usando bebida alcoólica. Olha, durante a pandemia a gente teve um aumento expressivo da quantidade de venda de bebidas alcoólicas. As pessoas estão em casa e estão se intoxicando de bebida alcoólica, assim, volume expressivo, tá? A comida também não vai se distrair nessa questão da incerteza utilizando alimentos não saudáveis ou ficar mexendo na internet atrás de informações sobre pandemia ou ocupando tempo assistindo filmes, séries que não vão te agregar em nada. Não crie hábitos ruins nesse período de pandemia. Procure vencer os hábitos impulsivos. Isso é importante para a gente passar por esse período com um mínimo de piora da ansiedade, não sofrer tanto com o estresse. O quinto aspecto que eu queria trabalhar com vocês é a questão de assumir o controle sobre o seu próprio cuidado. Olha, aqui eu não quero pedir para ninguém se expor a situações que contrariam as normas sanitárias. Continue tendo todo o cuidado necessário, toda a prevenção à infecção e tudo que as autoridades sanitárias recomendam. Mas não se esqueça do cuidado básico. O básico a gente não pode esquecer. Fazer exercícios, alimentar-se bem, dormir uma quantidade de horas boas e com qualidade, fazer meditação, entrar em contato com a natureza. Tudo isso é importante para você manter uma boa saúde mental. Nós não podemos tratar aqui da infecção pelo Covid, pelo coronavírus, preocupado somente com o aspecto respiratório, com o aspecto infeccioso, com as falências que o corpo pode ter, as falências orgânicas. A gente precisa lembrar que nós temos uma mente também, então cuide da sua mente também. E essas recomendações, né, exercício, alimentação, sono de qualidade, meditação e contato com a natureza, são recomendações que nós faríamos antes mesmo da pandemia, são situações que são reconhecidas como grandes redutoras da ansiedade, são medidas ambientais, medidas de cuidado pessoal que poderiam ser usadas independente da pandemia. Então, agora que nós temos uma demanda de controle da ansiedade maior ainda, agora que nós precisamos ter esse cuidado
dentro da pandemia também. Essas atividades elas precisam ser executadas inclusive agora. É o grande momento para fazermos isso. E, olha, dentro de toda situação ruim, a gente precisa entender o que tem de bom acontecendo. Eu falo isso com muito cuidado, com muito temor, porque nós devemos procurar encontrar as oportunidades nesses momentos difíceis que estamos passando. E não é, de modo algum, fazer chacota com essa situação. Muita gente morreu, muita gente ficou com um problema de saúde sério, muitos ainda vão morrer. Então isso não é uma questão de fazer uma brincadeira, não é fazer chacota. Mas a gente também tem que lembrar de algumas questões, de algumas oportunidades que esse período tem nos apresentado. Por exemplo, você está com tempo para a sua família, os filhos estão em casa, não estão indo para a escola, e é uma oportunidade muito boa de você ensinar coisas, né, de impregnar nos seus filhos muitas coisas que talvez você não faria. Aproveite esse tempo com a sua família, eduque seus filhos, compartilhe com ele conhecimento, compartilhe com ele as histórias, compartilhe sua fé. Isso é importante. Ok, então aproveite esse período também para você cuidar, por exemplo, da sua alimentação, que agora você pode não depender mais tanto do restaurante ali ao lado do seu trabalho, que você ia almoçar correndo e tinha só 30 minutos para poder voltar para o trabalho, continuar ali lidando com as tarefas do dia, com a demanda do dia. Tem agora então essa oportunidade de participar de todo o processo, de fazer sua própria refeição, poder fazer escolhas, no caso, saudáveis, né? E ter tempo para um período da refeição também. Uma outra questão que é uma oportunidade, né? É um ponto positivo, por exemplo, em relação às demandas de trabalho, aquelas viagens. Quem trabalha com muita viagem, às vezes fala, puxa vida, mas esse mês vai ser cansativo. Eu citei aqui o mês de setembro, né? Então não vai ter aquela viagem cansativa no mês de setembro, porque dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, o mês de setembro é um mês que tem muita atividade, é o mês do Setembro Amarelo, tem muitos congressos, né? Nacionais e internacionais no mês de setembro. Então acaba que é um mês que você dedica muito para a questão do trabalho em viagens. Olha só, uma oportunidade de você não viajar a trabalho, de você ter ali um tempo junto com a sua família. Uma outra oportunidade também é você ter aí agora de certa forma, forçado a desenvolver os seus hobbies, os seus predicados, né, que durante tanto tempo foram deixados para depois. Você diminuindo essa questão das idas, por exemplo, a um shopping, a um restaurante, a uma festa, a um evento, você pode agora dedicar tempo para essas atividades de artesanato, de música, de culinária, de jardinagem, de bricolagem, seja lá qual for o seu hobby, você tem agora essa oportunidade de se dedicar mais a ele. Então são as oportunidades, né? Eu falo isso sempre com muito cuidado, não é que a gente tem que ficar rindo desse momento, mas assim, esses momentos de dor, eles também podem trazer oportunidades de crescimento pessoal. Bom, tendo feito tudo isso, ainda assim, existem situações que são drásticas, situações que são mais difíceis, situações que às vezes precisam ser melhor direcionadas. E aí eu queria deixar essa orientação com todos vocês aqui que estão nos acompanhando no 4º Congresso, a 4ª Jornada de Saúde Mental do Gartrell. É que existem pessoas que lidam com isso todos os dias, profissionais da saúde mental que podem te ajudar. Então peça ajuda, levanta a mão, fala, olha, eu estou precisando de ajuda, estou passando aqui a minha ansiedade, eu não estou dando conta de me controlar, está tendo muitos sintomas, insônia, dores no corpo, ataques de pânico, tristeza, choro, isolamento. Procure ajuda, não deixe de
de estar atento a esses sinais e sintomas que podem se agravar. Você não vai ser o primeiro e nem vai ser o último paciente que esses profissionais podem te cuidar. Existem várias abordagens, tem a psicoterapia, tem aconselhamento, tem medicações que podem te ajudar nesses momentos. É uma oportunidade também, né, de você estar atento para aquela demanda do seu corpo. Então procure ajuda, não deixe de se atentar para essas possibilidades, de iniciar um tratamento, uma terapia, um aconselhamento nesse período. Isso é muito importante também. Tem muitos pacientes que têm feito um acompanhamento aqui e têm tido dificuldades, né, de conseguir manter esse acompanhamento, de continuar fazendo as terapias, e pacientes que estavam estáveis e que ficaram assim, completamente entraram em instabilidade, né? Perderam essa situação. Então procure ajuda, né? Outros pacientes que nunca pensaram em estar fazendo acompanhamento psiquiátrico voltaram agora para essa questão também de acompanhamento profissional. Então procure ajuda, não deixe de fazer isso. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui agora, meu muito obrigado. Então eu sou Henrique Cabral, eu trabalho aqui na Clínica Ato. Queria me colocar à disposição de todos vocês, caso precisem de ajuda, contem comigo. E mais uma vez eu queria agradecer ao Instituto Gartrell por me convidar para essa jornada de saúde mental em 2020. É um privilégio estar aqui, espero que todos vocês tenham gostado e aproveitado essa nossa jornada. Espero que todos estejam bem de saúde e que em breve a gente possa encontrar presencialmente para continuarmos a nossa luta diária na questão do conhecimento, da busca do conhecimento. Muito obrigado a todos. Quero sumir, desaparecer. Quero dormir e nunca mais acordar. Quero deixar vocês em paz. É inútil tentar. Eu já desisti. Não há nada que possa mais mudar a minha ideia. Já não tenho mais esperança. Já não acredito mais em nada que me diga que a vida vale a pena. Eu cansei, inclusive, de lutar. Essas são algumas expressões de quem, vivendo um sentimento profundo de desesperança, não viu mais sentido de continuar vivendo. E muita gente, por trás de um sorriso, de uma alegria, de um envolvimento social, esconde um planejamento de tirar a própria vida. É muito difícil, às vezes, identificar. Às vezes as pessoas que a gente menos esperam, elas desistem. Mas a ciência vai mostrar que existem pequenos sinais que, se a gente mudasse a nossa percepção sobre felicidade e o sofrimento humano, a gente estaria mais pronto para ajudar, inclusive a lidar com os nossos próprios problemas. Pessoas que estão passando por fases da adolescência, que é uma fase de formação de controle de impulsos, homens que fazem uso de álcool, de substância, passaram por uma experiência muito traumática, perderam um papel muito importante, ou na provisão, ou na família, ou uma carreira profissional. Mulheres com transtorno de personalidade, alterações do humor, pessoas que mostram um risco de desistir da vida. E o nosso papel é ouvir, é acolher e dizer: estou aqui, estou disposta a te ouvir. Também não sei o que fazer, mas eu quero te ajudar. Vamos atrás de especialistas, é pegar na mão e caminhar junto. Às vezes, as pessoas que estão de fato querendo desistir da vida, sabendo que está cercado de pessoas que se importam e que irão de alguma forma impedir a execução desse plano, elas optam em não demonstrar que estão com esse projeto de desistir da vida. E é por isso que a gente precisa aprender a olhar os sorrisos, os abraços de uma forma diferente, sempre estando disposto, porque qualquer um, de qualquer classe, qualquer cor, qualquer cultura, qualquer condição socioeconômica, fé,
de qualquer profissão pode viver um sentimento profundo de desesperança. E isso pode estar acontecendo de forma repetida e a gente não perceber. O nosso papel é cuidar, é amar, é ajudar, é estender a mão. Mas antes de tudo, precisamos mudar a nossa percepção de ver o sofrimento humano. Eu sou a Bineuza Durães, psicóloga clínica analista do comportamento humano, e espero ter te ajudado com orientações por um mundo com pessoas melhores. Estou contente com esse privilégio de participar dessa jornada tão bem preparada, tão extensa na sua abrangência, no seu conteúdo e na qualidade dos seus participantes. Eu modestamente me situo aqui, desejoso de dar a minha contribuição. E exatamente falando sobre um tema tão significativo, tão importante nos dias atuais, que é a questão da depressão. Um quadro psíquico tão doloroso, penoso, que tem alcançado inúmeras pessoas no Brasil e no mundo e que ganha uma relevância muito especial nesse tempo de pandemia. Eu quero parabenizar aos organizadores da jornada porque escolheram com muita propriedade os assuntos, e esse assunto que eu abordo necessariamente deve fazer parte de uma preocupação da parte de todos que estão envolvidos em ajuda às pessoas nesse tempo tão difíceis que estamos passando. Como lidar com a depressão em tempos de Covid-19? A nossa preocupação será fazer uma exposição para que haja um melhor entendimento sobre o que se passa no íntimo das pessoas que enfrentam uma situação como essa, experimentam a dor da depressão, mas isso visando, sobretudo, prevenir, se possível, prevenir que venham ocorrer casos assim em maior extensão, e também socorrer e ajudar aqueles que eventualmente vão passar por uma situação assim. Em primeiro lugar, acho que é bom ter atenção sobre a complexidade do momento que nós vivemos. A pandemia que se instalou no mundo a partir da constatação de um novo coronavírus é uma tragédia que se estende globalmente e atingindo diferentes áreas. No primeiro momento, a preocupação maior centra-se na questão da saúde física, até da sobrevivência. Houve uma mobilização muito grande dos governos e da população em torno da sobrevivência, como enfrentar o vírus, se possível por parte dele, e, se acometido, como sobreviver. As controvérsias, as discussões estão aí acaloradas até e atingindo a mídia em muitos aspectos, mas inevitavelmente nós estamos diante de uma tragédia que vai muito além do campo da saúde física. Especialistas têm chamado a atenção de que depois dessa primeira preocupação, desse primeiro momento que ainda estamos vivendo, da preocupação com o número crescente de casos, ou com o número incômodo das mortes, mesmo não sendo um vírus de uma letalidade tão grande, há doenças muito mais letais do que o Covid-19, mas de qualquer forma, vindo tudo isso no momento, numa somatória e no momento da humanidade em que nós estávamos muito despreparados para isso, muitos têm chamado a atenção para o despreparo da nossa cultura e das pessoas em geral para lidar com a questão da morte, do sofrimento. Afinal, passamos um tempo de interregno relativamente grande, desde a Segunda Guerra Mundial até agora essa tragédia global que se instala com o novo coronavírus, de tal forma que as pessoas como que desconheceram a problemática da vida humana, a real condição humana, que é uma condição limitada, que é uma condição
de fragilidade, que é uma condição de imprevisibilidade. Nós lidamos muito mal com isso, e sobretudo com a perspectiva da morte, que pode acontecer pelo coronavírus ou por outro motivo qualquer. Somos vulneráveis, somos mortais, mas a nossa cultura tentava negar isso, né? E colocando créditos excessivos na ciência, no progresso. E hoje nós vemos que isso tudo é muito frágil diante das intempéries e circunstâncias que podem nos atingir. A pandemia do coronavírus é uma tragédia global que se instalou. E isso traz consequências enormes no campo dessa nossa fragilidade, da nossa exposição à vulnerabilidade humana, com que temos que lidar diretamente. Mas espera-se que venha logo em seguida uma segunda onda em que os aspectos emocionais estarão evidentemente fragilizados. Espera-se que haja uma onda grande de demanda por recursos e ajuda no campo emocional e, consequentemente, também espiritual, não é? Porque o impacto é muito grande. Passado o primeiro momento, nas tragédias é sempre assim, o primeiro momento é de impacto, é de sobrevivência, mas logo depois vêm as consequências. E sem falar na terceira onda, que é das consequências econômicas e sociais, que também serão avassaladoras. Não podemos negar essa realidade. Temos que aprender a lidar com maturidade diante de uma situação extremamente grave que acometeu toda a humanidade. E diante disso, muitas pessoas têm chamado a atenção de que o que mais caracteriza o sentimento que a população sente nesse momento é a condição de um luto coletivo e antecipado. Luto porque é possível que venha morte, sim. Só a expectativa, a capacidade que temos de antecipar situações, às vezes é muito dolorosa, não é? E nos angustia muito. Antecipando essa situação, nós sofremos como já previamente um luto, e um luto coletivo. Isso é extremamente incômodo, isso é extremamente angustiante, isso é extremamente inquietador e ameaçador. Nós estamos expostos a uma situação necessariamente de tristeza, de medo, de apreensão. Não há quem não esteja vivendo uma situação assim. Até aqueles que ufanam-se por não ter medo, mas na verdade adotam uma posição reativa para não admitir a realidade mais profunda, que é o medo que se impõe. Estamos vivendo uma tragédia e, consequentemente, os impactos na área emocional serão muito grandes. E uma das possibilidades de adoecimento é a depressão. Quero chamar a atenção sobre a complexidade dos quadros de depressão. Depressão é mais do que uma simples tristeza. Depressão é mais do que um luto. É um quadro patológico, psicopatológico, que se instala e acomete as pessoas de uma forma profunda, comprometendo-as fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, porque a família, os circunstantes todos são envolvidos, laboralmente, porque o trabalho e o desempenho das pessoas é intensamente prejudicado. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando se fala em depressão. Mais do que uma simples tristeza, é um quadro patológico que acomete profundamente o bem-estar e o desempenho das pessoas. Costuma-se dizer que a depressão é uma doença da alma, mas na verdade não temos como fazer essa separação, porque o físico está intensamente comprometido, obviamente os sentimentos, o comportamento estão comprometidos e também a nossa vida espiritual, a nossa vida relacional, a nossa vida social é comprometida com os quadros, os momentos de depressão. Esse quadro que se chama hoje depressão é um quadro complexo.
Complexo a começar na sua origem. O que determina um quadro de depressão? A genética, inegavelmente, é um fator que influi. Há pessoas que têm uma predisposição já por uma influência familiar. Pessoas na família já tiveram antecedentes e parentes próximos já tiveram ou estão tendo depressão, então é muito fácil que essa pessoa também desenvolva esse quadro. Mas não é só. Genética não é destino, já tem falado isso com muita propriedade, porque outros fatores vêm somar-se a isso. E aí são todos os fatores que se relacionam ao que se chama de ambiental. Mas aí envolve-se desde a gestação, as condições de nutrição da mãe, as experiências traumáticas que o feto já experimenta no próprio útero materno, as condições de parto que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, a receptividade com que essa nova vida é acolhida, não é? Se ela é recebida com afeto, com dignidade, com incentivo ao cultivo de uma autoestima saudável, ou ao contrário disso, os fatores nutricionais que comprometem a primeira infância, fatores traumáticos, experiências penosas de perdas, de doenças graves, de situações desfavoráveis, de abusos, enfim, há uma série de fatores que vão se juntando para que alguém tenha uma melhor predisposição a desenvolver um quadro de depressão. Alguns tipos de personalidade, a nossa personalidade é composta nesse amálgama de situações, de influências, e algumas personalidades, por exemplo, a personalidade melancólica tem naturalmente mais facilidade para desenvolver um quadro de depressão. As personalidades ciclotímicas, que têm uma estabilidade emocional muito grande, num momento estão numa situação de euforia, mas no outro momento estão numa situação de abatimento, de sofrimento psíquico. Tudo isso caracteriza um quadro penoso, grave e complexo. A depressão nunca tem um fator isoladamente como determinante. Ela tem uma gama de fatores que favorecem, que predispõem para que um número expressivo de pessoas tenham facilidade para desenvolver esse quadro clínico, inclusive dependendo do momento em que elas estão vivendo. E aí temos que lembrar que a pandemia é um momento extremamente propício para que pessoas que já tiveram depressão ou que já estavam em depressão tenham esse quadro piorado, ou mesmo pessoas que nunca tiveram, mas que diante de uma exposição tão expressiva e penosa como estamos vivendo nesses dias, reclusão social, distanciamento afetivo, limitações grandes no contato humano, no exercício das profissões, no acesso a recursos, tanto médicos como assistenciais em geral, tudo isso favorece para que o momento seja extremamente propício ao desenvolvimento de quadros de depressão. A depressão vai repercutir em todas as áreas da vida, inclusive a área física. Eu chamei atenção já sobre isso, e hoje as pesquisas mostram como que há um envolvimento de neurohormônios cerebrais, serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato e outros neurohormônios cerebrais estão envolvidos nos quadros clínicos da depressão. Não só isso, todo o organismo participa nesse momento com taxas expressivas de agentes inflamatórios que são hoje muito conhecidos, as famosas citocinas que estão em voga agora na linguagem popular por conta do Covid-19, estão envolvidas também nos quadros de depressão. Sabe-se que uma cascata de eventos inflamatórios estão envolvidos nos quadros de depressão. E também outros quadros, como Alzheimer e etc.
Então, isso tudo chama atenção como o organismo humano é complexo, como o organismo humano é uma interação, como que é difícil separar corpo, alma e espírito. Não podemos, temos que buscar uma visão global do ser humano, e a depressão é um convite para que façamos isso. Uma visão global do ser humano, tanto para entender a depressão, como para preveni-la e como para tratá-la. Que estejamos muito conscientes disso e dispostos. Os sintomas são muito chamativos. O que mais chama atenção é o que os especialistas denominam uma depressão do humor. O que é humor? Humor é esse estado afetivo basal que caracteriza cada um de nós. Quando nós perguntamos a alguém, como você está? Ele me diz, estou bem, eu estou mais ou menos, hoje eu estou mais para cima, hoje eu estou mais para baixo. Na verdade, nós estamos aferindo o estado de humor dessa pessoa. Não é? Esse colorido afetivo basal que nos sustenta no dia a dia e que sofre oscilações. Não é? Na depressão, obviamente, esse estado de humor está rebaixado. Então, o termo já indica uma depressão do humor, que assim se caracteriza como uma tristeza profunda, como um abatimento, como uma dor íntima, como um grande peso no peito, às vezes como uma irritabilidade acentuada, sobretudo em crianças, adolescentes que não sabem lidar muito com uma expressão afetiva mais elaborada, fazem menção ou expressam os sentimentos negativos de uma forma irritável e às vezes até agressiva. Uma outra característica interessante é a perda do interesse ou prazer. O termo que se usa é anedonia, falta de um elan vital, falta do interesse, do prazer nas atividades cotidianas. Aquilo que o motivava antes, aquilo que o impulsionava antes, perde o sentido, perde qualquer capacidade de mobilização. Então, humor depressivo, perda do interesse ou prazer e outros sintomas que vão se manifestando. A dificuldade de concentração, o rendimento mental é menor, uma alteração do apetite é muito comum, perda de peso, às vezes acentuada, pessoas que em um mês perdem 10 quilos, porque não tem como disposição para se alimentar, alterações do estado do sono, de preferência insônia, mais raramente até uma hipersonia, mas o mais comum é que as pessoas experimentem um período de insônia, a sensação de cansaço, de fadiga, a lentidão dos movimentos, tudo é penoso, tudo é difícil, é preferível buscar uma condição acomodada, deitado, de olho fechado, alheio ao ambiente. Sentimentos íntimos são muito dolorosos, sentimentos de desvalor, de culpa, uma consciência aguçada e crítica, excessivamente crítica, é muito característico da depressão. Já se disse que o passado é um peso para o deprimido. O futuro para ele não existe, porque ele não acredita que possa haver alguma coisa boa, alguma esperança. E o presente, então, é um puro sofrimento. E nesse contexto, não é de estranhar que os pensamentos negativos cheguem à beira da morte. É inevitável, quase, que o depressivo pense na morte. Não necessariamente em que tirar a própria vida, se bem que, infelizmente, isso pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, há aquela sensação de que seria melhor que tudo terminasse. Alguns dizem, eu preferia que Deus me levasse. Que situações delicadas, não é? Duas formas de depressão, sobretudo, são encontradas na clínica. Uma que se chama depressão maior, que são os quadros típicos, em que esses sintomas que eu listei aqui ganham uma intensidade robusta e persistente e durável. No mínimo 15 dias de sintomas penosos, assim como eu descrevi,
vão se manifestar e determinar que então se faça um diagnóstico de uma depressão maior. Um outro quadro menos expressivo nos sintomas, mas que também muito prejudicial, é o que se chama de distimia. São aquelas formas de depressão larvada que se arrastam ao longo da vida. Às vezes começam precocemente na adolescência, na mocidade, ou às vezes vão se estabelecer mais tarde, em torno da idade adulta, da menopausa nas mulheres, e na aposentadoria, na entrada da senescência nos adultos. Enfim, tudo isso determina um quadro que se chama de uma depressão larvada, de uma depressão arrastada, prolongada, que não ganha uma magnificência tão grande nos seus sintomas, mas que prejudica intensamente pela durabilidade, pela persistência dos sintomas. Distimia. Vou lhes dar 2 exemplos desses casos, e agora de pacientes que agora estou atendendo nesse período de pandemia. Uma delas é uma jovem senhora de 50 anos, de instrução superior, tem um curso de Direito e trabalha numa instituição federal, tem um cargo de chefia, mas é marcada por sentimentos de desvalor, de autoestima baixa, que a caracterizam há muitos anos. São sintomas que ela traz arrastados por muitos anos. Solteira, morava com o pai, com os pais, a mãe primeiro faleceu de câncer. Anos depois o pai vem a falecer por um quadro neurológico e há 5 anos então ela está sozinha. Tem irmãos, mas cada um casado, levando a sua vida, e ela dando conta, até intelectualmente capaz, porém enfrentando essa luta interior muito grande. Dificuldades no relacionamento, no desempenho do trabalho, por ter sempre esse sentimento de desvalor, de incapacidade dentro de si, até que vem a pandemia. A pandemia decreta que ela não pode mais ir à repartição, onde ela cultivava o mínimo das relações sociais. Ela se sente disso, ela se recolhe dentro de casa, passa a trabalhar online, para o que ela não estava preparada. Como ela vai exercer a liderança, a sua responsabilidade no grupamento que ela dirige, à distância, sem se comunicar verbalmente com as pessoas, e também com alguma dificuldade no uso dos meios virtuais, ela piorou. Uma depressão que era daquele tipo que eu disse, arrastada, larvada, a famosa distimia, nesse momento ganha uma expressão maior e ela passa a ter uma depressão que pode ser dita como uma depressão maior. Não são raros esses casos, a gente chama de dupla depressão, uma distimia que vem se arrastando, sobre esse caso se instala um quadro depressivo grave, mais intenso, e que a impossibilita, que exigiu o afastamento do trabalho, com todas as consequências disso. Ela se sente culpada por onerar os seus colegas, não está estando na ativa, ela se sente prejudicada mais ainda na sua autoestima, porque afinal não foi capaz de enfrentar uma situação especial e desafiadora. Enfim, um sofrimento inimaginável. Não desconsideremos o sofrimento que essas pessoas vivem. Um outro caso muito ilustrativo que eu estou acompanhando também é de uma médica, jovem, 38 anos, casada, que atua na linha de frente em 2 hospitais que estão atendendo Covid-19 aqui na cidade, e ela é das mais empenhadas. Ela está na linha de frente, trabalha em UTIs, nos 2 hospitais, além de atender enfermarias, e foi caminhando na expectativa do que iria lhe acontecer, e aconteceu. Março, abril, em maio, ela é acometida da Covid-19. Tem que se afastar, tem que respeitar um isolamento,
O esposo fica no restante da casa, ela trancada num quarto com um banheiro ao lado, preocupada com a mãe, é a filha única, a mãe mora próximo, ela não pode ter contato com a mãe, já idosa, hipertensa, cardiopata, ela que é o arrimo, que dá apoio e sustento para a mãe. Nesse momento impossibilitada, isolada, o que acontece? Depressão. Essa paciente eu já conhecia, eu já havia tratado aos 20 anos, quando ela era estudante de medicina, ela teve uma depressão, um quadro de anorexia grave, que foi superado. Depois, aos 30 anos, ela teve algumas decepções e problemas. No início da profissão, teve um outro quadro de depressão, eu a acompanhei. E agora, novamente, ela volta a me procurar, atormentada com essa situação. Doente, Covid, na expectativa do que poderia acontecer, ela conhecedora de todas as implicações e gravidades que a doença pode trazer, sentindo-se culpada porque pode trazer o vírus para casa, contaminar o marido, contaminar a mãe, que depende dela, pelo isolamento também, responsabilizando-se por não estar dando assistência à mãe e ela poder ter uma demanda clínica e ela não poder atender, o marido nesse isolamento. E essa consciência é impressionante. Há pessoas muito responsáveis e não devemos encarar isso negativamente, pelo contrário, não é? Ela, com muita relutância, aceitou que eu prorrogasse a licença dela por mais do que os 14 dias que a Covid exige. Pelo quadro depressivo que se instalou, eu recomendei que ela permanecesse mais 30 dias afastada. E para ela isso era um peso, porque ela dizia, eu sou médica, eu sei que eu tenho que estar na linha de frente, esse momento é de compromisso, é de envolvimento, é de trabalho, eu quero estar lá com meus colegas. Por outro lado, ela me dizia como é que foi difícil ela viver essa frente de trabalho, as experiências pesadas, a sobrecarga constante nos 2 hospitais, o afastamento de colegas, às vezes com motivos muito justos, outros motivos duvidosos, ela se sobrecarregando. E ela me disse, aquela expectativa, sabendo que eu seria contaminada, inevitavelmente, por um motivo ou por outro, por um pequeno descuido, na hora de retirar todo o aparato, ela disse, é quase inevitável que a gente se contamine. Mas viveu intensamente e agora já voltou ao trabalho, estou ainda acompanhando, mas ela fez questão de, no fim dos 30 dias, reassumir as suas tarefas e com certeza ela está sendo muito útil, como tantos outros profissionais aí na linha de frente do atendimento à Covid. 2 exemplos então, uma trazia uma distimia que foi complicada e agravada e acentuada nesse período de pandemia. Esse segundo caso, já havia antecedentes de depressão, é uma pessoa que tem uma personalidade propensa, não é? Já havia passado por 2 experiências e agora tem novamente um quadro de depressão instalado diante da realidade da sobrecarga do trabalho e da contaminação e todas as consequências do isolamento social que a doença exige. Diante disso, é interessante chamar a atenção para a complexidade dos quadros de depressão também, no sentido de que as pessoas que têm doenças clínicas têm mais probabilidade de adoecerem também emocionalmente. Para terem uma ideia, a prevalência de depressão hoje no Brasil é calculada em torno de 12,5%. Trabalhos epidemiológicos já feitos apontam taxas em torno disso. De 12% a 15% seria a prevalência de depressão na população geral. É um número grande, é um número muito expressivo. Se formos
avaliar 100 pessoas, vamos encontrar aí 12, 15 pessoas com depressão. Isso é muito doloroso. E isso tem um impacto muito grande na vida social, nos relacionamentos, na dinâmica das famílias, no quadro do trabalho, na previdência social. Isso tudo tem um impacto muito grande. A Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação muito grande com os quadros de depressão, tem chamado a atenção dos médicos e profissionais sobre isso, porque o impacto no bem-estar das comunidades é muito grande a partir daí. Bom, 12,5% a 15%, essa seria a prevalência na população geral. Entre os pacientes com doenças clínicas, especialmente doenças crônicas, essa taxa chega a 25%. Então, as pessoas que têm doenças endocrinológicas, doenças neurológicas, doenças cardiológicas, pneumológicas, doenças inflamatórias, doenças renais, câncer, deficiências nutricionais, essas pessoas têm uma taxa de depressão maior. E, portanto, nesse período de pandemia, essas pessoas merecem também uma atenção. O que a gente está também verificando é que até os serviços de saúde priorizaram, num primeiro momento, o atendimento à Covid-19. Mas, logo se tem notado que muitos pacientes com patologias crônicas ou patologias emergentes em outras áreas podem estar ficando desassistidos. E isso traz consequências muito desagradáveis. Apenas para ilustrar, na nossa igreja estamos lidando com uma situação de uma pessoa que se havia constatado uma pequena alteração na imagem radiológica cerebral. Isso foi previsto para que se repetisse o exame daqui 2, 3 meses para avaliar o que estava se passando afinal. Com a Covid-19 isso foi protelado. E quando foi se atinar, as coisas já estavam numa proporção muito mais desfavoráveis. Então, é importante pensar-se que a depressão vem acompanhada dessas situações. Medicamentos, muitas vezes também interferem, pessoas que usam medicamentos por outras doenças podem ter depressão relacionadas a isso, seja por efeitos colaterais, pela interação dos psicofármacos, e isso tudo exige cuidado. Mas eu quero chamar a atenção, sobretudo, sobre a prevenção. O que pode ser feito para prevenir depressão em tempo de Covid? Como em tempos de vida normal, não é? É importante termos hábitos de vida saudáveis. Tenho chamado a atenção em algumas lives para isso, que se seja feita uma rotina de vida para o cotidiano, mesmo durante o isolamento, que haja um ritmo de vigília, de sono. Os ritmos biológicos precisam ser respeitados. Se nós os desrespeitamos, nós vamos colher consequências. Precisamos ter um período de sono, de preferência à noite, e despertar matinal e atividades durante o dia. Nós precisamos ter relacionamentos significativos. O isolamento social traz a tragédia, sobretudo para os idosos, para os vovós que não podem ver netos, pessoas que dependem de outros, que ficam inseguras. Vou contar com um acompanhante essa noite? Não vou contar. Terá alguém para me socorrer? Não vai ter alguém. Nunca vi o meu netinho, tem 4, 5 meses. Coisas penosas que devem ser levadas em consideração. Nós precisamos de grupos sociais. A igreja é um dos agrupamentos importantes, e que bom que nós estamos retornando, mesmo com cuidados, para a prática do culto presencial, não é? Porque precisamos de inserção em grupos sociais. Nós precisamos de atividades com propósitos. Como manter atividades com propósitos em tempos de isolamento social? Dentro de casa, não podendo ir ao trabalho, trabalhando em home office. Como vou fazer para ter vida de propósito? Ser útil, mesmo que o meu desempenho não seja tão grande como antes, o rendimento cai. Numa situação de excepcionalidade como essa estamos vivendo,
Precisamos diminuir a expectativa, o nosso rendimento cai, mas precisamos ter atenção e procurar ter propósitos para preencher o nosso dia a dia. Cuidados com a saúde, não só Covid, não só de Covid podemos adoecer, não é? A intimidade com Deus, que momento privilegiado para desenvolvermos intimidade com Deus. Se antes dizíamos que não tínhamos tempo, se antes dizíamos que estávamos sobrecarregados, agora não temos essa desculpa. Intimidade com Deus. Isso faz bem, os indicadores de saúde apontam como orar, ler a Bíblia diariamente, como isso faz diferença para a nossa saúde, como isso previne depressão e tantas outras doenças. Enfim, e sobretudo, também, tratamento precoce. Se há sinais, se há dúvida, vamos recorrer a um especialista. Mesmo que seja por meio virtual, vamos recorrer e buscar tratamento. Quanto mais cedo a depressão for tratada, melhor resultado nós teremos. E ainda quero dar uma palavra sobre como ajudar as pessoas, não é? Como ajudar as pessoas que estão passando por uma depressão. Primeiro, reconhecer o sofrimento da pessoa, não desvalorizar, não subestimar. O sofrimento é muito grande. Segundo, não criticar. Não criticar. Nós somos mestres em criticar. E, sobretudo, nesse caso, em fazer comparações. Eu já passei por isso e eu reagi, eu enfrentei porque eu fui forte, você também tem que ser. Não é hora de comparação. Cada um vive do seu jeito, cada um enfrenta do seu jeito. Estimular sempre, sem imposições ou ameaças. Olha, se você não melhorar, vou ter que levar você para um hospital. Isso só ameaça, isso só põe mais peso sobre a pessoa. Não é interessante. Estimular sim, vamos levantar, é bom, vamos abrir a janela, é bom, vamos tomar um pouco de sol, é bom, precisamos de claridade dentro de casa, vamos trocar o pijama, vamos, é bom. Mas sempre sem imposições e respeitando as limitações. Às vezes a pessoa vai poder atender as suas solicitações, às vezes não, mas você não vai desistir. Estou tratando uma outra pessoa jovem de 30 e poucos anos, com um quadro neurológico grave, e assim também, numa depressão muito grande. E há momentos em que ela não quer nem falar comigo, a chamada de vídeo é em vão, ela não quer, mas não desisto. Vamos chamar amanhã de novo, vamos chamar no dia seguinte de novo. Vamos tentar vencer essa resistência e chegar à pessoa com a ajuda que ela tanto precisa. Estar disponível, portanto, familiar, amigos, líderes religiosos, nesse momento têm que estar mobilizados para ajudar as pessoas. É um momento de engajamento coletivo e precisamos estar prontos a isso, não é? Reafirmando a graça de Deus e não um evangelho da culpa, um evangelho da graça de Deus. Deus é bom, Deus não põe esse peso que você está se pondo, Deus não cobra desse jeito que você está se cobrando. Deus é de perdão, existe possibilidade de perdão. Nós estamos solidários, nós estamos com você, nós acreditamos que você vai vencer, vai superar isso. Há um livrinho muito interessante que eu quero recomendar a vocês. Ele se chama Superando a Tristeza e a Depressão com a Fé. Não é só pela fé, é com a fé, usando os outros recursos e também sem abrir mão da fé, que faz uma diferença tremenda. As estatísticas, as pesquisas têm mostrado isso sobejamente. Esse livro é de Richard Baxter, um pastor britânico do século 17, que naquela época sabia lidar com depressão, sabia ajudar pessoas. E ele dizia, use os recursos da medicina, use os recursos que estão à mão, e mantenha a sua fé em Deus e busque em oração. E ele recomendava aos líderes religiosos para que tenham cuidado e carinho com essas pessoas. Um livrinho maravilhoso, pela Arte Editorial. Se vocês puserem www.arte editorial, vocês vão achar Superando a Tristeza e a Depressão pela Fé. Eu tenho uma parte na apresentação do livro e é uma publicação valiosa. Outras pessoas aqui também colaboraram nessa edição, que vale a pena.
Quero terminar com o Salmo 42. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Alma abatida, qualquer um de nós pode passar. O depressivo tem a alma profundamente abatida. Por que se perturba dentro em mim? A alma profundamente perturbada. Não só a alma fisicamente, espiritualmente, profundamente perturbada. Mas há sempre uma esperança. Espere em Deus. A pessoa própria nesse momento às vezes não consegue admitir isso, que haja esperança. Mas nós podemos dizer a ela, espere em Deus, você ainda o louvará. Quando ela estiver um pouquinho melhor, ela mesma vai poder dizer para si mesma, que bom, eu ainda vou. Eu já caminhei com a multidão em festa, eu já fiz tanta coisa em nome do Senhor, eu participei de tantas oportunidades abençoadas e abençoadoras, eu ainda o louvarei. E, sobretudo, vamos ajudar a pessoa a manter essa expectativa. Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus, eu não estou sozinho. Que Deus nos abençoe a compreender situações tão dolorosas, a prevenir e evitar, se for possível, passarmos pelas depressões. E vamos estar disponíveis para ajudar as pessoas que Deus coloca à nossa volta, para que sejam objeto da sua graça através do nosso ministério, seja profissional, seja ministério cristão, de ajuda. Que Deus nos abençoe. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força dos
seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Antes de ser acometida por essa enfermidade, eu carregava dentro de mim, diante de tudo aquilo que eu ouvia acerca desse tema, 2 medos muito grandes. O primeiro medo é de ter que enfrentá-la sozinha, efetivamente sem a ajuda da minha família e sem a ajuda dos meus amigos. O segundo medo era como eu reagiria a partir do momento que o meu teste fosse positivado. Depois de 3 dias de uma fadiga intensa, eu resolvi ir até o hospital buscar ajuda. Tirei forças de onde não tinha e fui sozinha enfrentar aquela situação que até então me trazia tanto temor. Lembro que antes de sair de casa, eu falei assim: pai, por favor, vamos comigo. E eu fui admitida ali no hospital, eles fizeram a triagem, e enquanto eu estava aguardando para ser atendida pelo médico, de repente eu me dei conta que havia no meu coração uma paz que não dava para descrever. Aquela paz que a palavra diz que excede a todo entendimento. E foi assim que eu me senti naquele momento. Eu fiz o teste da Covid, eu vim para minha casa, aquela paz insistia em permanecer no meu coração. 3 dias depois eu recebi o resultado deu positivo e mesmo assim eu continuava sentindo a mesma paz. Todo o medo desapareceu por completo. Eu não sabia o que me esperava. Mas eu sabia que acontecesse o que acontecesse, o Senhor Jesus continuaria comigo. A presença dele era tão viva, era quase que palpável. E eu fui vivenciando cada dia na força que ele ia me dando. Graças a Deus, eu não tive sintomas severos. Mas enquanto eu esperava, dia após dia, eu sentia a presença do Senhor e a ausência de todo e qualquer medo. Eu sabia que Ele estava comigo. E querem saber mais? Nesses dias eu tive momentos de solitude, como nunca mais eu tinha tido na minha vida. E eu pude experimentar aquilo que a palavra nos diz em Isaías 41, capítulo 18, que o Senhor é capaz de transformar os nossos desertos em verdadeiros mananciais de águas. Eu saí da Covid vitoriosa, mas acima de tudo, eu saí da Covid fortalecida. Espero que essa minha experiência possa ajudar vocês que estão me ouvindo de alguma forma. Obrigada. Chegamos ao final da primeira semana dessa jornada de saúde mental e fé cristã 2020, no formato digital, 100% online, 100% gratuito. Temos sido grandemente abençoados por Deus nesse dia. Quanto aprendizado para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia e para o nosso relacionamento com Deus.
Destacamos nesse dia as relevantes contribuições do Dr. Henrique Prado sobre ansiedade e Dr. Uriel Reckert sobre depressão. Aproveitamos o momento também para agradecer a todos os palestrantes desta primeira semana, 14 a 18 de setembro. Também deixamos nosso especial agradecimento aos participantes dos blocos temáticos e a todos que ajudaram a gravar os seus vídeos também. Também, em nome do Instituto Gartrell, agradecemos a equipe organizadora, a equipe técnica e todos que direta e indiretamente estão envolvidos neste evento. Que Deus nos abençoe e nos prepare para o 6º dia de jornada. Aproveite e deixe aqui seus comentários, divulgue esse trabalho.